perguntava ao Patrício Kingungo se isso se verifica neste momento na economia do petróleo angolano. Também, certamente, nós tivemos impactos muito negativos na indústria petrolífera nacional, porque são dois fatores do mercado petrolífero que foram afetados, a demanda e a oferta, e nós tivemos aqui uma redução significativa na receita do Estado, afeta o setor petrolífero. Por exemplo, no mês de maio foi a receita mais baixa dos últimos 10 anos. O petróleo angolano também foi vendido a descontos muito avultados por causa do excesso de petróleo que havia no mercado internacional, e isso fez com que criasse um impacto negativo nas receitas petrolíferas angolanas. Hoje, agora em agosto, já há uma normalidade, o mercado vai se encontrando, o nível de descontos já é muito reduzido e também já há um maior controle em termos de resposta à Covid-19 pelas empresas petrolíferas. Aqui dá nota positiva ao setor, à gestão da indústria petrolífera cá no país, que puderam colocar métodos de prevenção muito positivos dentro do setor, e que fez com que nós não tivéssemos, por exemplo, a paragem de uma plataforma em produção por causa de casos de Covid-19. Isso é uma parte muito positiva. Vários países no mundo tiveram que parar a produção, mas Angola não teve esse acontecimento. E também seria um impacto negativo aprofundado caso parássemos a produção e, para além do baixo preço, tivermos uma produção reduzida, sendo que já estamos a reduzir a produção por causa do impacto da OPEP. Mas em termos de resumo daquilo que é o impacto da Covid no setor petrolífero, foi profundo a nível global. Aqui em Angola, como nós somos um país petrodependente, o impacto é 2 vezes mais profundo, mas efetivamente conseguimos dar resposta à pandemia e vamos caminhando para a estabilização do mercado. Bem, nós vivemos muito à custa do que vendemos, e o que mais vendemos é o petróleo. O Kingungo dizia há pouco que nós em maio vendemos muito pouco, portanto, como há 10 anos atrás, mas afinal, por que razão é que vendemos tão pouco petróleo em maio? Bem, olha, nós temos aqui duas questões que não ajudam o país. A primeira é a baixa do preço. É que se vendemos pouco, não compramos todo o resto, não é? Porque não temos nada. Com certeza, mas isso é... A indústria petrolífera tem uma particularidade muito diferente daquilo que é o resto da atividade econômica no país. Nós vivemos de decisões que foram feitas nos últimos 10, 15 anos. Okay? Nós estamos num cenário em que a nossa produção está em queda acentuada. Nós diariamente perdemos cerca de 12,5 milhões de dólares com a baixa de produção, que é de cerca de 105 mil barris de petróleo ao ano, com uma perda aproximada de 7% ao ano, e isso não ajuda o país. E nós estamos com uma baixa da produção porque nos últimos 10 anos não foram licitados blocos petrolíferos, ou seja, o petróleo é um recurso não renovável, nós precisamos repor as reservas, e infelizmente desde 2011, 2009 que não foram descobertos novos campos petrolíferos, que não foram colocados novos campos petrolíferos em produção. E esse problema, para nós resolvermos, também não é de um dia para o outro. No mínimo estamos a falar para trabalhos paliativos nos blocos petrolíferos de 2 a 3 anos, e se formos buscar produções dos níveis dos campos que nós temos em produção atualmente, estamos a falar num período entre 7 a 10 anos para recuperar a produção. E estamos aqui num cenário que a queda livre da produção no nível de 7% poderá continuar se não entrar novos campos em produção. Quero com isso dizer que a tendência da baixa das receitas vai continuar pelo menos até 2021. Mas afinal, nós não licitamos novos blocos de petróleo, porquê? Não temos capacidade? Capacidade tem, nós efetivamente nós ainda nem temos ainda noção total do potencial petrolífero que o país tem. Porquê? Porque nós paramos com a questão da exploração petrolífera. Okay? Depois do boom do petróleo, depois de 2008, parou-se de olhar para as questões de exploração, e nós não fizemos uma revisão do potencial geológico que nós temos no país, ou seja, nós temos reservas em média de 12,5 bilhões de barris de petróleo, e ao longo desses anos fomos produzindo e reduziu em cerca de 8. Nesse momento estamos entre 6 e 8 bilhões de barris de petróleo que temos remanescentes. Nós precisamos aumentar as reservas. Em África nós estamos muito abaixo da Nigéria, estamos muito abaixo da Líbia, que são países produtores de petróleo do Cariz de Angola, e, por exemplo, já há países como Ghana que vão fazendo grandes atividades exploratórias que vão aumentando os níveis de reservas. Ou seja, nós não tomamos as decisões... Mesmo o Tchad. Já também. Nós não tomamos decisões importantíssimas nos últimos 10 anos, e estamos a pagar agora por isso. E o mercado em si também não nos ajuda. Há várias questões que não ajudam com que o preço esteja alto.
Nós não esperamos ter preços do petróleo a níveis de $100 tão cedo. Se for para assim acontecer, deve ter um impacto em uma zona exploratória, por exemplo. Existem 3 formas do preço subir: é calamidade, um efeito natural, um fenômeno natural, por exemplo, ou um ataque numa zona exploratória, como houve na Arábia Saudita, mas com um impacto muito mais profundo. Caso isso, não tem como o mercado... Uma guerra também, nesse caso, em países grandes produtores de petróleo. Porque, por exemplo, o nível de produção da Angola de 1.200.000 barris, por exemplo, hoje, equivale a simplesmente 1,2% daquilo que é a oferta do mercado petrolífero. Ou seja, a nossa produção não tem um impacto significativo naquilo que é a produção petrolífera internacional. E nós precisamos potencializar agora o nosso setor petrolífero. Há aí uma janela aberta, mas é claro, como eu disse, precisa-se de tempo. E o tempo hoje é nosso inimigo, precisamos de liquidez na nossa economia e infelizmente nós não temos. A indústria petrolífera já deu aquilo que poderia dar nos anos passados e agora encontra-se numa posição de contração, tanto pelo preço e tanto pela produção. Mesmo que o preço subir, os níveis de receitas não vão ser tão elevados porque a produção também é muito contrária. E podemos olhar a questão dos custos também. Nós temos custos de produção muito elevados. E em termos de receita, a partilha de receita entre o Estado e as companhias petrolíferas também não é uma partilha justa. Ou seja, hoje o Estado fica com mais ou menos 37% daquilo que é a receita global da exploração petrolífera. Né? E assim sendo, não vamos ter dinheiro suficiente para comprar as vacinas. Deixa eu só dar a bola para Cris Kimball. Nós, Patrícia, temos olhado para outras geografias quando falamos do petróleo e estamos a olhar agora para o porto de Beirute, que sofreu aquelas explosões da passada semana. Pensava-se que iria ter um grande impacto e nós estávamos já a pensar na desgraça dos outros para ver se o nosso principal ativo pudesse subir um bocadinho mais de cotação. Afinal, hoje o mercado em Londres fechou a $44. Isso é significativo? Olha, antes de responder essa pergunta, eu queria passar um bocadinho na questão da formação, mas o Josué levantou aqui a questão da construção do Quilamba. E eu acho que o ponto fulcral aqui é o compromisso do Estado com a questão da formação. Porque em empreitadas grandes como essa, de grande investimento, conforme o Quilamba, essa empreitada deve ser acompanhada de um programa de capacitação. Sim. Ou seja, foram milhares de angolanos, para responder a sua pergunta, foram milhares de angolanos que trabalharam nas obras de construção do Quilamba, como qualquer outra centralidade. Mas o que aconteceu? O Estado pagou a empreitada e quer receber a empreitada. O Ministério da Economia ou das Finanças, que faz o pagamento de investimento, deve ser acompanhado com o resto da questão ministerial, o MAPES e todas as outras questões que estão ligadas à formação. Por quê? Porque num cenário como a construção do Quilamba, se temos um programa efetivo de capacitação técnica dos quadros, a empresa também, ao invés de só entregar a empreitada, né, os prédios concluídos, mas também deveria entregar um grau de capacitação de cada técnico que lá funcionou. O que aconteceria? Quando fôssemos para construir o Sequel, já 50% da mão de obra seria já angolana, né? E depois iriam crescer até chegar ao ponto do 44 ser 90% mão de obra angolana. Isso é que não existe, e esse problema nós também temos na questão do setor petrolífero, porque às vezes o número de pessoas a trabalhar num projeto não é igual ao delivery que essas pessoas fazem. E a Cami aqui levantou aqui uma questão. A licenciatura é algo quase obrigatório cá em Angola, mas a pergunta é: o que é que cada cidadão licenciado contribui para a sociedade, para a economia, né? Porque a licenciatura, se é algo que vai definir o pagamento do indivíduo, também deveria definir o contributo que esse indivíduo tem na sociedade. Eu posso levantar aqui um exemplo. Por exemplo, no setor petrolífero cá em Angola, eu posso dizer que 90% a 80% dos funcionários que mais ganham cá em Angola no setor petrolífero são técnicos médios. Sim. Okay? Por que são técnicos médios e por que eles mais ganham? Porque eles desenvolvem o trabalho que mais receitas dá para o Estado. Eles conseguem fazem a entrega do serviço que mais receita dá para a empresa. Ou seja, a empresa não vai pagar um engenheiro que fica num escritório à frente do computador, não vai pagar mais do que um técnico que está pegando as máquinas. Então, a indústria petrolífera, por si só, tem um papel muito importante no desenvolvimento da economia dos países produtores de petróleo. Mas também não paga muito. Ela paga, a indústria petrolífera é uma indústria capital intensiva, mas emprega pouco. Né? Estamos a falar mais ou menos 1% da população cá em Angola. Mas, a nível de salários, né, o salário que paga, né, duplica o pagamento de vários outros setores. Né? Então é por aí. Agora,
o Estado pode aprender com a indústria petrolífera e um dos aprendizados pode ser a importância que dá a formação técnica. Levantou aqui um país em desenvolvimento com a formação a nível técnica inferior a 20%, como vimos aqui os dados que a Câmara levantou, é impossível você desenvolver um país que a formação técnica é inferior a 20%. Sim. Acho que a Covid traz aqui em Angola, para além de todos os problemas que nós já tínhamos antes da Covid, vem destapar os problemas reais que nós tínhamos. E o problema real da Angola é a capacitação técnica, é o desenvolvimento científico. Nós não apostamos. Por exemplo, hoje a Covid traz uma coisa que Angola nunca pensou que iria sofrer. É o problema da mobilidade. Sim. Nós vivemos de importação. O angolano vive excessivamente daquilo que vem de fora. Nós não produzimos nada. Hoje a resposta para a Covid depende da produção interna. Sim. Levantou aqui a questão dos cientistas, são cientistas de vários outros países. E nós, o que é que nós estamos a produzir? O que é que nós estamos a criar para responder a Covid? Aí há uma coisa importante, deixa-me só dizer uma coisa importante, que é só é mesmo para sublinhar. Agora, quanto é que tu, enquanto país, gastas para pesquisa e desenvolvimento? Aí está a questão. Agora deixamos contigo. A questão que quanto é que nós gastamos com pesquisa e desenvolvimento? Não. Quer do ponto de vista do Orçamento Geral do Estado, quer do ponto de vista das instituições privadas e as instituições de si, quanto de recurso canalizam. E não é só recurso financeiro, tempo, disposição, vontade. E apoio institucional. A questão é exatamente isso. Para os centros de pesquisa. Mas que tipo de licenciados tens tu também? Licenciados que pagam para ter os trabalhos finais. Quantas empresas em Angola valorizam o conhecimento que é produzido? Quantas empresas produzem, por exemplo, estudos de viabilidade com os relatórios produzidos pelo SEIC, que são dos mais conhecidos, ou pelo SERJ, da Universidade de Agostinho Neto, ou pelo SICSA, do ISPTEC? Quantas empresas estão interessadas em gerar níveis de parceria com estes institutos para garantirem a minimização do risco das suas ações? Nulo. Olha, nós fazendo mal aqui se consegue ter sucesso. Este que é o grande. Nós temos dito agora que a questão da salvação na Angola está na produção interna, mas tu nunca vais ter capacidade de produzir se as pessoas que devem produzir não forem capacitadas. Então, nós precisamos capacitar o angolano. E nós temos que fazer investigação científica, esse é o problema. Sim. Levantaste a questão das vacinas, e aqui o Emílio também deu uma deixa. Eu digo que aqui a questão é tempo, né? Os países podem adquirir a vacina, mas exatamente, o tempo. Era o que eu ia dizer ao Emílio. Mas por que do tempo? Angola, nós temos uma questão, mesmo na questão de busca de investimento estrangeiro e qualquer outra atividade, nós não temos atividade externa científica. Esse é um problema grave. Mesmo no setor petrolífero, nós não temos angolanos que são referências no setor petrolífero internacional. Nós não temos angolanos que são referências no setor econômico. Nós, se vamos fora a Washington, estamos aí buscar empréstimos. Mas se nós tivéssemos 2 ou 3 economistas angolanos em Washington, que já têm uma posição na Angola, eles facilitariam o caminho. Então, e sendo que nós somos um país que sempre veio do petróleo, sempre um país independente, sempre foi. E esse é um dos problemas, por exemplo. O petróleo fortalece, é o coração da nossa economia, mas o angolano não é forte no petróleo. Então é por aí. Nós precisamos de ter pessoas em lugares chaves. Questão da saúde, nós precisamos ter cientistas na saúde, médicos que pesquisam. Sim. A questão da economia. Seria o ponto focal. A questão da economia. Precisamos ter economistas em toda a parte do mundo, nos centros econômicos que desenvolvem, porque eles lá sabem que são angolanos, vão colocar posições, porque isso tudo é questão de lobbying. Se tu tens economistas bons angolanos, porque um técnico bom de qualquer país, e estávamos aqui a referenciar nos Estados Unidos, o chinês que está nos Estados Unidos, é claro que ele vai criar políticas que favoreçam o seu país. Então nós precisamos ter pessoas que tenham capacidade de influenciar o mundo. E isso faz com quê? Com investigação. Hoje a Rússia trouxe vacina, porque o país aposta na investigação. E estamos a ver só hoje que foi anunciada como está sendo feita a publicidade. Então, quer dizer, o país aposta na investigação e nós temos que apostar. Caso contrário, a questão aqui é, e como é que nós vamos apostar? Como é que nós vamos seduzir esses angolanos, por exemplo, que mesmo que tirem os cursos fora de Angola e que conseguem ser grandes especialistas, como é que regressam? A última vez. O problema está exatamente aí, deixa eu só responder. Nós não precisamos, e isso é um erro que eu acho, do meu ponto de vista. Eu tenho uma atividade internacional muito, muito forte, lido com muitas entidades estrangeiras que estão ligadas à questão de formação. Eu acho que tem sido um erro constante nós mandarmos pessoas fora
para fazer formação, porque até fica muito mais barato nós trazermos os formadores cá e formar os técnicos cá em Angola. Isso é uma posição que nós já deveríamos ter adotado há muito tempo. Por exemplo, para eu mandar um técnico do setor petrolífero fazer uma formação fora, as empresas têm um custo entre 15 a 20 mil dólares por pessoa. Porque tem que pagar o voo, estadia e o curso está em volta de 4 mil dólares. Gastou em média 50 mil dólares, pelo menos foi isso que tinha sido. Eu tenho que trazer, trago os formadores cá, arranjo uma moradia para ele, um motorista e o custo fica muito mais reduzido. A formação está a ser feita cá. Então, esse formador que em vez de formar eu se mandar, se tem 100 mil dólares, teria a capacidade de mandar, por exemplo, 5 funcionários, eu com 20 mil dólares ou 30 mil dólares que eu pago o formador cá em Angola, eu posso formar 100 pessoas. O problema então, nós temos que olhar essa questão de qual é a estratégia que nós estamos a criar. E qual é o passo seguinte? É formar essas pessoas, mas convencê-las a ficar, porque entretanto elas podem ser formadas ou cá ou no estrangeiro, mas podem querer ir embora. Vocês isso tem que ser uma cadeia. Nós sabemos quantas pessoas estão a abandonar o país nos últimos meses, isto muito antes da Covid, aliás, até porque não se pode viajar, estamos em cerca sanitária, mas quantas pessoas estão a abandonar o país para até fazerem trabalhos menores e pessoas formadas aqui no país, até para trabalharem em supermercados ou em centros comerciais em Portugal. Por exemplo, né? E agora, a quantidade de pessoas, e como é que nós, e a questão aqui, que é o nosso grande desafio, como é que nós formamos as pessoas, sim, ponto 1, e segundo ponto, como é que as convencemos a ficar aqui? Agregarem valor aqui. Isso tem que ser uma cadeia, Deixa-me só dar Quer do ponto de vista da Constituição, isso é responsabilidade pública, não é dos privados, não é individual, isso é responsabilidade da política pública. Criar condições para que os talentos do país, no caso, se mantenham cá e agreguem valor à economia nacional. Agora, tu não vais conseguir fazer isso se continuares a pegar nos cargos técnicos e a dar por simpatia ao interesse político. Hoje, por exemplo, o PIM sofre muito porque a nível dos administradores municipais há muito pouca habilidade e competência para gerar lobby. Porque o administrador municipal tem que ser um indivíduo que seja capaz de negociar com bancos, que seja capaz de mobilizar empresários, que seja capaz de mobilizar, sei lá, massa crítica para o seu território. Se ele não só não tem conhecimento, domínio sobre isso, mas ao mesmo tempo inibe a possibilidade deste conhecimento crítico e reflexivo entrar no seu território, ele não é uma boa pessoa. Então, se o próprio Estado inibe o conhecimento, quando nomeia por simpatia política, quando nomeia apenas por clientelismo, por nepotismo e etc., tudo o resto é consequência. Mas, José, falta aqui também, e as empresas privadas, o que é que fazem? A questão é, as empresas privadas também podem convencer os seus funcionários a trabalhar e a ficar. Mas pensa numa empresa privada que presta serviço ao Estado e que não venceu um concurso público. Exatamente. Mas deixa-me acrescentar o seguinte. Mas venceu por clientelismo. Não precisa de ter mão de obra para isso. A pessoa para ficar em Angola depende de vários fatores, porque eu posso receber o salário mais alto em Angola, mas se o resto da economia, a sociedade não me oferece condições, por exemplo, a questão de moradias, eu tenho muitos amigos, eu próprio já pensei em voltar e ficar fora, eu tenho muitos amigos, a maioria dos meus amigos estão fora, e por quê? Porque não há condições mínimas de habitabilidade. Né? E há países que estão a desenvolver programas para receber essa mão de obra, no caso do Canadá, por exemplo. Nós temos que criar programas de resgatar angolanos que estão fora, porque Angola tem muitas pessoas com capacidade muito fortes que estão a prestar serviço para outros países que poderiam vir para fazer a economia portuguesa hoje é um angolano. Sim pelo não, é um angolano. E está a desafiar a economia portuguesa e está a agregar valor à agenda econômica portuguesa para que seja incluída como prioridade na agenda europeia. É um angolano. E nós temos que nos sentir Esteve em Angola, creio que até 78, 79. Sim, nós temos que nos sentir mal quando o país não é capaz de mobilizar. O ISEG tem muitos professores angolanos. Muitos professores angolanos. E o ISEG é o 5º melhor instituto de formação de economia e gestão da Europa. Então nós temos que ter capacidade de buscar essa massa crítica e trazê-la para cá, sem fobia, xenofobia, sem complexos. Para além de condições, José, se nós olharmos para... Tu estás a dizer que o que é necessário é uma melhoria da capacidade de gestão.
Não é? E nós temos que pensar na melhoria da capacidade de gestão, ao mesmo tempo na governança, mas isto depois tudo elenca em coisas tão simples como são os princípios éticos. Ou seja, como é que tu vais, não é, num país como o nosso, com todas as situações que enfrentamos, muitas das vezes o que pensamos é o que é que vale? Há alturas em que parece que vale tudo, não é? E não pode ser. Nós temos que olhar para uma melhoria tecnológica, contabilística, financeira e, acima de tudo, comportamental. Não é? Nós temos é que pensar que tudo isto são fatores que vão influenciar esta mudança que o Emílio tanto diz. Mas ok, nós daqui a um mês acabou o Covid, daqui a um mês nós estamos preparados. Não, não estamos. Nós não estamos preparados porque nós não estamos a fazer o nosso trabalho de casa. E quando nós olhamos para a crise, não é? Este também é o momento em que as lideranças devem vir ao de cima e deve haver uma capacidade de adaptação onde nós olhamos para esta é a situação atual. Nós temos que reunir todos os cérebros disponíveis e vamos sentar-nos todos e vamos pensar. Ou seja, este é o problema, vamos identificar este problema e depois cada um, porque todos, numa altura como esta, todos os saberes valem. E estes saberes têm que ser utilizados para a resolução destes problemas. Nós temos uma preguiça intelectual por uma razão muito simples. Ele diz que a esposa dele fundamenta assim. Quando nós decidimos pensar, nós identificamos problemas. E quando identificamos problemas, percebemos que temos que trabalhar. Então nós recuamos. Porque a identificação de problemas e a construção de diretrizes de soluções exige trabalho. Claro. E a pergunta é, quantos de nós estamos dispostos a trabalhar? Deverias perguntar se as pessoas que estão diante do trabalho são aquelas que gostariam de fazer ou trabalhar. Mas a questão é... Nós devemos potencializar aquelas pessoas que têm a mente desenvolvedora, os criadores. Nós devemos potencializar. Nós não fizemos isso. Patrícia, mas não são só os... revolucionário. Era só para gozar, ou seja, o desejo pelo trabalho, o desejo pelo compromisso, o sentido de pertença e aquilo que nós chamamos de pertença, a ética. Isto aí passaram a ser palavras com conotação pejorativa, ou seja, passou a ser o mal em detrimento da ausência de mérito, da bajulação e tudo o resto. Ou seja, o Patrício não é um bom indivíduo porque ele não fala a minha linguagem. Mas se nós não conseguimos inverter isso, o conhecimento nunca vai mas o sentido de pertença, como é que tu consegues criar este sentido de pertença? O teu diálogo vai de encontro a isso? Nós estamos a falar, não é, de 18 províncias, de tanto povo diferente, o que é que nos une? Não é? E se calhar o trabalho tem que começar também por aí. É só a bandeira, é o hino, o que é que nos une? Porquê é que nós estamos todos aqui e o que é que faz com que nós todos queiramos o melhor? Não é? E que tipo também, esta é uma questão que ponho em cima da mesa, não é? Que tipo de pensamento têm as pessoas que acabam por ascender a este tipo de cargos de responsabilidade? Temos o sentimento de servir, estamos aqui pensando que a nossa responsabilidade é da melhoria da vida dos cidadãos, ou temos apenas um pensamento muito mais bom, eu estou aqui e vou resolver a minha vida e em vez de resolver os problemas de todos? A percepção que eu tenho é que o presidente João Lourenço, quando assumiu o poder, ele conseguiu mobilizar esse capital do interesse de todos juntos para o bem comum. Só que ao longo do exercício da governação do presidente João Lourenço, este é o capital que mais se amortizou, para não dizer se deteriorou. Por quê? Porque os canais de transmissão, não só do ponto de vista discursivo, mas do ponto de vista de ações, degradaram esse capital político. E hoje, a percepção que eu tenho é que voltamos ao sentido do safa-se quem puder. Ou seja, voltamos à ideia de um país selva, onde cada um no seu limite. E esse antagonismo de que os políticos fazem o que é seu, os da sociedade civil fazem o que é seu, os empresários fazem o que é seu, é que faz do nosso país a desgraça que é. Enquanto nós não pensarmos naquilo que Dom Filomeno chama de riqueza coletiva, e é os termos que mais soam ou ecoam a nível das abordagens econômicas hoje, economia solidária, o cooperativismo e tal, são expressões que revelam, e daí o sentido global do mundo,
E muito bem colocado quando diz, eu até posso pensar numa vacina só para a China, mas se eu depois perceber que o chinês vai vir em Angola e provavelmente vai se contaminar e vai regressar, então eu aí terei que pensar em Angola. É claro que no tempo psicológico isso pode ser o chinês na segunda e Angola na sexta, mas todo mundo vai ter a vacina. Nós aqui precisamos disso, é que o empresário angolano, por exemplo, quem são os principais conselheiros dos ministros? São exatamente os principais empresários que ganharam com a importação. Como é que tu queres? Tens exemplos? Variadíssimos exemplos, muitos dos quais sentaram-se aqui à mesa com a Milka, que são pessoas que fizeram a vida, tudo o que têm à sua volta, decorreu da importação. E são eles a aconselhar para não se importar. Eu não vou aqui acreditar na história do javali que me ensina a degolar o porco. Não é possível. Quando os verdadeiros empresários desse país estão nos municípios, Eu sou jornalista e tenho que questionar. Está a falar do Ministro do Comércio e da Indústria. O Ministro do Comércio e Indústria, por sinal, sentou-se aqui, mas também os empresários que o aconselham agora também saíram daqui. Mas, Amilcar, quantos motoristas transportam mercadoria do Bié, do Kwanza Sul, de Benguela para Luanda? Quem já os ouviu? Para saber quais são as suas dificuldades e que forma é que se pode quando mudar. Os empresários sentaram-se com o Presidente da República, quantos representantes deste núcleo, muito importante para a economia nacional, mas muito importante, que aturam as estradas esburacadas, que aturam os polícias que nem sempre cumprem com seu papel, estão aí, com Covid ou sem Covid, sempre lutaram com caixas de alimento e etc. Estão ali. E são eles que garantem a sobrevivência da agricultura familiar. Agora, se quisermos, podemos ir para a questão também da investigação. Nesta altura, temos notado através das redes sociais que há muita gente a fazer investigação, a procurar sinalizar e dizer às forças vivas de nação que estão presentes e que podem dar o seu contributo. Estamos num país dos doutores, mas afinal há outras profissões que podem dar uma valiosa contribuição nesta altura. O Kingongo não me respondeu a questão que coloquei há pouco em relação ao que está a acontecer em Beirute. Portanto, julgava-se que é as explosões que causaram muitas mortes, cerca de 170, contadas por algumas instituições no Líbano e não só, mas para nós e para a economia do petróleo, pouco impacto. Muito pouco impacto, e acho que nós já deixamos... As expectativas eram outras. Não, também não eram, porque o Líbano não é um grande produtor de petróleo e também não é um grande consumidor de petróleo. A partir desses dois pressupostos não tem impacto nenhum. Mas está numa posição estratégica em termos de geografia. Pode estar numa posição estratégica, mas em termos do mercado, aquilo que é a valorização do preço do barril de petróleo tem impacto quase nenhum naquilo que é o setor petrolífero. E acho que nós, em fase de mudança, devemos estar aqui a nos distanciarmos dessa dependência daquilo que acontece no externo para nós nos favorecermos. Nós precisamos criar mecanismos para nos autodefendermos dos impactos da queda do preço do barril de petróleo. Hoje, felizmente, já se ouve falar de um fundo de estabilização. Okay? E, por exemplo, isso é o que vários países fazem, produtores de petróleo, porque nessa fase da pandemia, se nós tivéssemos um fundo de estabilização, estaríamos a usar a receita desse fundo para fazer exatamente a estabilização do impacto do preço do barril de petróleo. Fora isso, nós temos o Fundo Soberano. O Fundo Soberano no meu ponto de vista, é um fundo indefinido, principalmente pela questão do fundo ser criado com receitas petrolíferas, mas os fins estarem adversos àquilo que a própria indústria petrolífera recomenda para o fim dos fundos criados com as receitas petrolíferas, né? Então, para mim, o Fundo Soberano foi inicialmente para ser... O Presidente recentemente enfatizou que até podia ser com menos dinheiro, mas melhor gerido. Também tem a questão de gestão, mas tem que se definir o fim do fundo. Qual é o fim do fundo? Porque, por exemplo, um fundo do tamanho do Fundo Soberano, se tivéssemos em investimentos muito bem colocados, aquela receita já deveria ser triplicada, por exemplo. Mas há várias outras questões, e uma das questões principais é a aposta no empresariado local.
A atividade petrolífera em Angola é essencialmente desenvolvida por empresas estrangeiras. Quer dizer, nós, para além de dependermos daquilo que são o preço do barril de petróleo, que é externo, mas também para se extrair o petróleo debaixo no subsolo, precisamos de empresas estrangeiras. E nós temos apenas uma. Mas não é assim na Argélia. Não é assim na Argélia, nem assim como os maiores produtores de petróleo do mundo. Podemos olhar, por exemplo, nos grandes países, nos 20 países produtores de petróleo maiores, o país em que tem menos entrada de companhias internas nacionais na atividade petrolífera é Angola. Vamos comparando com a Nigéria, por exemplo, 400 mil barris de petróleo do global daquilo que é produzido na Nigéria, hoje é feito por companhias nigerianas. Cá em Angola, essa percentagem é inferior a 2%. E estamos a falar o combinado daquilo que é a percentagem da Sonangol e da Somoe. Ou seja, fora a companhia estatal, nós temos simplesmente uma única empresa que explora petróleo em Angola. Então, o que é que nós estamos a dizer? Toda a receita petrolífera sai, na maioria. Então, o que é que nós devemos fazer? Uma das soluções para nós podermos nos defendermos dos impactos do mercado é apostar na atividade interna. Nós devemos ter empresas angolanas a explorar petróleo, independentemente da quantidade, mais 5 mil barris vale muito dinheiro, 1000 barris vale muito dinheiro. E depois, a prestação de serviço também. O empresariado angolano no setor petrolífero está muito limitado àquilo que é a atividade de catering, restauração, a questão da segurança, garantir segurança, mas também não presta serviço efetivo naquilo que é atividade core na indústria, ou seja, toda a atividade desde o fornecimento de tubagens, de parafusos, de válvulas, de mão de obra especializada, serviços como detecção de corrosão, de análise de laboratoriais, isso tudo é feito por empresas estrangeiras. O que acontece? Isso encarece primeiro a atividade, porque é um serviço que depois até é pago em divisas, porque vem de fora, mas excessivamente todos os lucros dessas empresas são depois exportados. Ou seja, posso só fazer uma pergunta, Patrícia? Defende que há uma empresa, nós em Angola deveríamos ter empresas de petróleo, empresas de exploração de petróleo. Temos condições para isso? Há empresários para isso? Não, nós temos. Seria que é um consórcio? Nós temos. Podemos criar um consórcio, podemos começar por aí. Nós temos uma grande janela e é esse lado que nós estamos a tentar aqui introduzir em Angola, porque é algo que nós já devíamos ter feito há muito tempo. Porque o petróleo é angolano, deve ter uma maior participação dos angolanos no setor e nós não temos essa participação. O nosso impacto, tanto a nível de mão de obra, como também a nível daquilo que é a potencialização, porque quando nós temos a atividade a ser desenvolvida por angolanos, nós estamos a potencializar a indústria, temos mais empregos para cidadão nacional, mas muito mais do que isso, nós estamos a criar riqueza interna. Por exemplo, na Nigéria, aí nós criamos um fórum uma semana passada com a Nigéria. Nos blocos onshore em terra da Nigéria, a prestação de serviço é feita exclusivamente por empresas nigerianas. Ou seja, eles criam riqueza aí dentro da Nigéria. Volto a perguntar, e há empresários angolanos com capacidade para fazer isso, não só na exploração do petróleo, mas de todos os serviços que estão à volta do petróleo, e há com capacidade e com vontade, porque não basta só ter capacidade. Aí a vontade se cria. É um problema que nós temos aqui, a questão da comunicação no setor petrolífero. O setor petrolífero é muito fechado. Por exemplo, nós temos os PIMES, os PACs, temos vários projetos para a agricultura e para outra atividade econômica, mas nunca se desenvolveu um projeto para incentivar os empresariados a entrar no setor petrolífero. Aí é uma falha grande, porque nós temos angolanos que constroem shoppings, constroem edifícios muito grandes e muito caros, que efetivamente esse valor pode ser usado para entrar na atividade petrolífera. E nós, por exemplo, temos aqui a questão também da banca, que é uma questão que nós temos discutido muito, porque, por exemplo, a banca cá em Angola, o serviço que faz na indústria petrolífera é administrativo, pagar salários, pagar transações, mas os bancos nos países produtores têm um impacto muito forte, que entram na atividade exploratória, porque nos bancos que devem apoiar o setor petrolífero com financiamentos, porque se nós olharmos num consórcio, nós vamos ter os blocos onshore que vão ser licitados agora no final do ano, com financiamento da banca nacional, os bancos estão aí quadruplicar os rendimentos que eles poderiam ter numa atividade normal que eles têm. E o próprio angolano nacional precisa de investimento. Okay? E o investimento tem que tirar da banca nacional. Ou seja, nós precisamos trazer tanto os empresários como a banca dentro do setor. O que nós fizemos anteriormente é fazer negócio com as empresas estrangeiras e depois dividir os rendimentos. Mas isso é errado. Nós devemos potencializar a indústria. Porque se nós assim o fizéssemos,
estaríamos a ter muita receita a ficar cá dentro do país. Eu poderia lhe dar um outro exemplo, é a questão da entrega dos barris como empréstimo. E o presidente teve muito bem quando anulou essa troca. Por quê? Porque quando nós entregamos o barril a título de empréstimo, né? E depois ele é valorizado, por exemplo, até esse mecanismo nunca foi bem clarificado, mas o facto de nós entregarmos o barril de petróleo, nós estamos a perder margens de receita, porque se fôssemos nós a vender, né? A valorizar o preço, a negociar o preço e depois depositar a receita, nós poderíamos ter algum dinheiro salvaguardado. Então, ou seja, nós tem várias formas que nós podemos usar para potencializar o setor que nós simplesmente abdicamos. Então, nesse momento de crise, é importante que nós paremos e repensemos a estratégia, porque o setor petrolífero, como tu bem disseste, vai continuar a ser o coração da economia nos próximos 10, 15 anos. Bom, deixa-me só agora Tu acabaste de responder, acabaste de trazer aqui a resposta para algo que tu levantaste. A investigação científica não é financiada porque não é usada. Então, nós precisamos de saber da importância, porque os outros países a decisão sai da investigação. Exatamente. E nós aqui é o contrário, né? A investigação não tem impacto na decisão. Ou seja, nós precisamos primeiro colocar na mesa a importância da investigação científica. Quem deve fazer a investigação científica? Para que serve a investigação científica? Será que valor pode agregar a tomada de decisão? E aí há financiamento, porque até, olha, a questão, muitas das vezes nós não podemos, a entidades externas, para quem lida com entidades externas, a entidade externa avalia o país em que tu pertences. Se tu és uma associação, é um centro de investigação científica, eles fazem uma avaliação do país em que tu pertences. Por exemplo, se eles acharem que o teu país tem condições de financiar a tua atividade e não financiar, não vai financiar. Entende? Então, porque nós precisamos, o país precisa entender a importância da investigação científica e financiar, porque se não tiver aquilo que os americanos falam, empowerment, né? Porque nós, e aqui tudo tem que vir do Estado, né? Tem que haver compromisso interno na investigação científica, porque nós temos vários cientistas aí atirados pelo país que nós não conhecemos. Mas se nós tivermos aqui uma janela para abertura para investigação, por exemplo, se nós abrirmos concursos para projetos, exatamente. Né? Aí se fosse fácil e que sem conhecimento alcançaríamos respostas, sucesso, já teríamos respostas. Se nós não conseguimos encontrar a resposta até hoje, é porque está a faltar conhecimento. E se tu não abres a porta para uma participação de qualidade, o Patrício, eu tenho paixão por ele, porque ele estuda o mercado petrolífero. Ele tem informações sobre ele. Se eu não abro espaço para aprender com ele, e eu acreditar que eu sou o faz tudo, sou o que sei tudo e tenho competências para fazer tudo, eu vou continuar a perpetuar, se quisermos, erros e não saio dos 360 graus. Tu próprio citaste alguns estudos científicos feitos por cientistas, por investigadores, como da Universidade Católica. A questão não é a abertura para o conhecimento, é as conclusões e as sugestões se são aplicadas ou não. E é aí quem toma o poder e quem dirige se lê aqueles estudos, se estuda, se investiga ou se consultoria consulta. Exato, sim. Gratuita. O Estado não precisa fazer. E ele só está a investir $100 na investigação. Ele vai tirar proveito. Usávamos tudo. Deixa. Patrício Quimbo. No meu ponto de vista, e para finalizar, eu acho que os choques são importantes. E nós estamos numa fase em que, porque eles nos despertam, e esse choque que nós tivemos combinado da recessão que nós já viemos carregando desde 2014 e agora com a Covid, espero que tenha despertado todos os angolanos, porque nós estamos numa fase de parar e olhar com os olhos de ver exatamente quais são as maiores dificuldades e começar a traçar novas formas de abordar o país. Mas eu costumo dizer que Angola é um país abençoado, principalmente pelos recursos naturais que nós temos. Se nós olharmos para a questão do petróleo, nós ainda nem temos noção do potencial do petróleo que Angola pode produzir. Por exemplo, nos anos 2014, previa-se que Angola poderia atingir uma produção de até 3 milhões de barris de petróleo, e nós estamos muito abaixo de 1 milhão e 200. Quer dizer que há espaço para crescer, mas nós devemos mudar de postura, devemos mudar de estratégia. Vem aí os blocos onshore, precisamos trazer a indústria mais próxima do cidadão. O angolano precisa estar ciente do contributo que o petróleo traz para a economia.
As províncias, por exemplo, como Zaire e Cabinda, que produzem petróleo, né, 100% do petróleo é produzido no Zaire e Cabinda, precisam sentir o impacto social, o benefício econômico e social que essa exploração petrolífera traz para essas províncias. Nós precisamos estar a olhar a questão do petróleo com mais seriedade, devemos potencializar a indústria, procurar benefícios e uma partilha justa entre o Estado e as companhias petrolíferas. Não precisamos mais voltar a cometer os erros que nós cometemos no passado. Obrigado.